paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, né? Estamos aí iniciando mais um dia e neste dia que o Senhor nos concede, estamos aqui mais uma vez para comentarmos aí, meditarmos, darmos uma pequena pincelada aí, uma avaliação na revista da Cepiadeira, ali, essa revista aqui dos adultos, né? Que tem como tema a Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade. O Deus Espírito Santo, né? O Deus Espírito Santo. Lição de número 8, né? De 22 de fevereiro de 2026. O Deus Espírito Santo. Esta é uma lição maravilhosa, né? E nós vamos ver aqui que nesta lição a gente vamos aprender um pouco sobre, né, o Espírito, a pessoa, né, do Espírito Santo, que é distinta da Trindade, e conseguimos identificá-lo, né, na palavra de Deus, quem é, qual é a sua obra, né? Vamos fazer uma oração para darmos início aqui a essa leitura. Te convido a estar orando conosco, onde você estiver aí. Às vezes você está trabalhando, entre em espírito com Deus, no ônibus, no carro, na sua casa. Aqui é apenas um momento para irmos refletindo durante a semana, né? Hoje é segunda-feira, até chegar domingo, nós teremos aí a oportunidade de um ponto ficar na nossa mente e a gente irmos mastigando até domingo, né? Vamos orar. Senhor, graças te dou por mais este dia, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos adorar o teu nome, glorificar e agradecer pela vida, pela nossa salvação, pela nossa família, pelo alimento, pela vestimenta, pela saúde física e espiritual. Te damos graças, ó Deus. Obrigado, Senhor, por poder mais uma vez aqui nesses minutos refletir na tua palavra. Ó querido Espírito Santo, ilumina-nos, nos dê entendimento, nos dê graça e sabedoria para compreendermos sobre a tua pessoa, sobre este assunto da Escola Bíblica Dominical. Usa cada professor, professora desse departamento da igreja, que é tão importante no ensino da palavra. Não precisamos, Senhor, de muita coisa, mas apenas do teu auxílio, da tua sabedoria derramada em nós para compreendermos melhor sobre o plano da salvação, sobre a tua obra redentora em nossas vidas. Usa os teus filhos, nos dando sabedoria e nos livrando, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos aqui darmos início a essa leitura, esse pequeno comentário. Como eu costumo dizer, nós não aprofundamos nada teológico, apenas reflexivo dentro daquilo que o nosso comentarista já colocou na revista, pastor Douglas Batista, e o conteúdo já é muito bom, apenas para nós aqui poder, como uma introdução, né, durante a semana a gente podermos refletindo, porque a aula é domingo, né? Senão perde o propósito da escola dominical. O propósito aqui é apenas para aqueles irmãos que têm a semana corrida, poder ali com fone de ouvido, na televisão, um momento ali que o irmão puder, a irmã puder, estar ouvindo aqui a gente dar esse breve comentário, esse breve resumo da escola bíblica, para que quando chegar domingo a gente estejamos com o tema da lição em mente e assim poder contribuir no nosso aprendizado e com o professor da escola dominical também, tá bom? O Deus Espírito Santo, né? Nós vimos aqui no início da lição, nosso primeiro capítulo, nós começamos aqui sobre o ministério da Santíssima Trindade, foi a lição 1. Depois aprendemos sobre a pessoa do Deus Pai, né? E vimos aqui que o Pai enviou o Filho na lição 3. Depois tivemos a lição 4, que falava sobre a paternidade divina, né? Nós somos privilegiados por sermos filhos de Deus, ou recebemos o direito de sermos filhos de Deus. Então você tem um pai,
um Pai todo-poderoso, né? Qual é o Deus aí, se existe, que não existe, né? Qual a religião que o seu Deus permite aos seus servos, aos seus adoradores, que o reconheçam, o chame como Pai, não só por chamar, mas ter o reconhecimento, né, de filhos. Depois, na lição 5, entramos aí para vermos e aprendermos sobre a distinção do Deus Filho, né, como essa pessoa, a segunda pessoa da Trindade. Falamos um pouco sobre o Filho como o Verbo de Deus, né, enviado ao mundo. Na lição 7, a obra do Filho, a obra redentora do Filho. A lição 8, o Deus Espírito Santo, que nós vamos fazer essa leitura e aqui só aguçarmos o nosso entendimento para durante esses dias até domingo a gente estarmos familiarizados com o assunto da escola dominical. Esse é o propósito. Texto áureo desta lição. Olha que coisa gloriosa. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Olha aí, João 14,16, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, glórias a Deus, para que fique convosco para sempre. Essa foi uma palavra dita por Jesus, né? E sabemos, para nós hoje, é fácil compreender, porque já conhecemos o resultado da história e do cumprimento desta promessa, mas vale a pena nós já irmos refletindo como foi para eles receberem esta palavra, né? Como que eles receberam esta palavra. E sabemos que muitas das vezes, até na igreja no dia de hoje, muitas palavras são proferidas pelo obreiro que está ministrando a palavra e as pessoas se distraem e não prestam atenção nas palavras ditas. Então aqui João ele faz esta lembrança da palavra dita por Jesus, que ele diz: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, né? Então, para eles naquele momento, eles com certeza não queriam outro, queria a presença de Jesus. Mas, quem sabe alguns não entendiam quem de fato era esse outro consolador, né? Então Jesus agora ele vai começar a preparar-os para que eles venham compreender de quem que Jesus estava falando, né? A verdade prática diz assim para nós: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, olha aí, ensinador e santificador da igreja. Glórias a Deus, né? Meus queridos e amados irmãos, a ação do Espírito Santo no homem, esse genérico, né? Homem e mulher, esse Espírito Santo ensinador é algo interessante. Por quê? Porque tem pessoas que acham que não precisam estar na escola dominical, não precisam fazer um curso teológico, porque ele pega e diz assim: eu estou aprendendo com o Espírito Santo. E há um distúrbio ou uma torção do sentido do que é o que o Espírito Santo está ensinando para a humanidade dentro da sua função. Então, isso daqui é um ponto interessante para você analisar, para nós analisarmos, né? E aqui na verdade prática foi citado isso, o Espírito Santo, né? Atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Lógico que professor melhor que o Espírito Santo não há. Então, se eu posso aprender com o Espírito Santo, para que ir ao culto na igreja, ouvir a palavra, sentar-se na escola dominical ou estar num curso teológico?
E alguns entram por este caminho, por não compreender o propósito real da função do Espírito Santo no sentido de ensinar, né? Vamos lá. Leitura diária. A leitura da segunda-feira é uma leitura muito maravilhosa que se encontra em João capítulo 16, o Evangelho conforme escreveu São João, capítulo de número 16, João 14, né? João 14, versículo 16, João 14, 16. O Espírito é o Consolador prometido. O Espírito é o Consolador prometido. 14, 16 diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. Isso daqui é algo magnífico hoje para nós entendermos que o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Mas eu começo a imaginar para os discípulos naquela hora, né? E Jesus ele aprofunda, quando ele chega no versículo 18, diz assim, ó: e não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E dá uma promessa, né? E que voltaria. Então, se ele voltaria, esse Consolador seria apenas um tutor, ou é um tutor da igreja. Mas, lembrando que é o próprio Deus. E isso aqui também é algo interessante para refletirmos, entendermos que o Consolador, ele é aquele que cuida de nós, que nos conforta, nos guia. E eu entendo agora que é aquele que vai nos ensinando por um período para encontrarmos com o Senhor. E aquela passagem do servo de Abraão, quando foi buscar a noiva de Isaac, é o que nos vai dar o sentido e o entendimento do papel, ou clareará a nossa mente do papel do Espírito Santo hoje, da sua função para com nossas vidas. Mas vamos dar continuidade para entrarmos na lição. A leitura de terça-feira, que se encontra aos 1 aos Coríntios, terça-feira, 1 aos Coríntios, vamos aqui, capítulo 12, né? 1 aos Coríntios, capítulo 12, o versículo é o 11, que diz assim, o título é: o Espírito distribui os dons soberanamente, né? O Espírito distribui os dons soberanamente. 12, 11 diz: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso aqui é interessante, porque vamos ver, entender que os dons, né, é dado, repartido, mas na igreja, repartido na igreja, porque o Espírito Santo, se nós voltarmos lá no texto de João, né, no texto de João vai dizer para nós que o Espírito, Jesus vai dar outro Consolador, o Espírito Santo ele vai enviar à igreja, ele dará à igreja, e ele diz: não vos darei ao mundo, não darei ao mundo, mas a vós, né? Então, os dons repartidos aqui é algo interessante, que esses dons é dado à igreja, exclusivamente à igreja. Como diz em João, não é dado ao mundo, né? Mas à igreja do Senhor e repartido à igreja. Tem uma palavra que é falada em nosso meio, que diz assim: o dom
é dado sem arrependimento, ele dá a quem ele quer. Então por isso tem pessoas aí tortas, desviadas, mas recebeu o dom. Cuidado com esta interpretação, né? Por quê? Porque o dom, ele dá conforme a quem ele quer, mas é repartido à igreja. Porque o Espírito Santo foi dado à igreja, né? Não foi dado a ninguém. Vamos ler aqui, ó. Não é o versículo da leitura diária, mas está no contexto. João 14,16. Aí nós vamos ler o 17. O 17 diz assim, ó: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, olha aí, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, olha aí, porque habita convosco, olha aí, e estará com vós. Então Jesus está dizendo assim, ó, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que é o Consolador, ele falou, eu rogarei ao Pai, né? E ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Quando Jesus, nos versículos atrás, ainda no capítulo 16, esse capítulo 14 de João, ele é magnífico para nós aprendermos algumas coisas sobre o Deus único na manifestação, na revelação, distinta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, no versículo 8, Jesus vai dizer, há tanto tempo estou convosco, não é isso? Há tanto tempo estou convosco e não me tende conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. E Jesus continua dizendo, não crês tu que estou no Pai e o Pai em mim? Jesus faz uma pergunta. E Jesus continua dizendo, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz essas obras todas. Né? Então, quando Jesus vai dizer que ele e o Pai é um, também querendo que a igreja com Cristo seja uma só, um só, então ele está dizendo que as obras feitas por ele é do Pai, então as obras feitas por nós também é do Pai. Né? E aqui vem algo interessante, que é o que? Ele diz, olha, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não conhece, porque não vê, é como se ele dissesse para Filipe, vocês conhecem e vocês veem, porque vendo a mim está vendo, porque nós somos um só. Né? Então ele está dizendo, vocês estão vendo. E outra, aqui é algo magnífico, ó, porque habita convosco, olha aí. Então ele está dizendo, o Espírito já habita convosco e estará em vós, olha aí. Então ele está dizendo que habita no homem, na igreja, e aqui é para a igreja, porque ele diz que o mundo não pode receber. Então, quando nós entendemos que o mundo não pode receber o Espírito de Deus, porque o Espírito já está conosco com a igreja, vamos dizer assim, é o detentor do Espírito Santo, olhando para a arca, né? E aquela pomba quando é solta, representando o Espírito Santo. Então, a arca é a detentora. Então, está dentro. Então, nós temos, ele habita em nós, de fato. Aí, quando nós vamos aqui, o Espírito distribui os dons, em Coríntios 12 e 11, que ele diz, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, os dons do Espírito Santo é dado e repartido à igreja. E aqui está algo que o meio pentecostal, principalmente, faz uma salada ou uma confusão. Tem pessoas que estão desviadas da igreja,
muitas vezes nem crentes, não se converteram de verdade, tomaram um banho no tanque batismal, mas não nasceram de novo. E se não nasceu de novo, a Bíblia vai nos ensinar, a palavra de Deus vai nos ensinar que para se tornar nova criatura, para se tornar filhos de Deus, é preciso nascer de novo. Então, se não nasceu de novo, este não pode receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é dado ao mundo, mas é dado à igreja. Então, se ele não pode ter o Espírito Santo, já não pode receber os dons. E aonde temos que ter cuidado com os espíritos enganadores, com os falsos mestres, na qual Paulo trata que já está em nosso meio. E quando sai, ele diz: saíram de vós, mas não eram vossos, não eram nossos. Porque se fosse, né? Então tem pessoas que manifestam dons diabólicos na igreja, e a falta de discernimento, e por não conhecer o Espírito Santo, a pessoa diz: não, mas o dom é dado sem arrependimento. A pessoa tem um dom, mas não é crente. Pastores falam isso. E dentro desse trecho nós vamos entender que a palavra nos ensina que o Espírito Santo não habita na imundícia. Então, se o dom é do Espírito e ele reparte como quer, mas a igreja, porque ele foi dado à igreja, ele não habita na imundícia, mas ele habita em nós, ele está em nós, ele está com a igreja, e a igreja é aquele que nasceu de novo. Porque aquele que mas o que nasceu de novo, a Bíblia diz que esse não peca, mas quer dizer, não é que não temos pecado, não vivemos na prática do pecado. Então esse não pode receber o dom do Espírito. Olha que coisa aí, para nós refletirmos, né? Mas focado em entender quem é o Espírito Santo, qual é a sua função e como ele trabalha, porque senão o Espírito Santo seria falho. E para entendermos que o Espírito Santo ele é Deus, é entender que ele é onisciente, onipotente, onipresente, quer dizer, ele sabe, ele conhece e ele pode tudo. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele pode tudo. Então, sendo Deus, ele também sabe o antes, o agora e o depois. Ele não está preso em um tempo. Sabendo antes, agora e depois, ele nos conhece antes, agora e conhece nós depois. Então o Espírito Santo sabe que quem nasceu de novo e quem não nasceu. Por quê? Porque a Bíblia diz que é vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Que o batismo em água é simbólico aos olhos do homem, mas é o Espírito Santo que pega o homem morto em ofensa e pecado e traz ele a vida com Deus. Porque o homem está afastado, cortado, existe uma barreira, morto em ofensa e pecado para Deus. Então, o Espírito Santo não se engana. Nós enganamos. O ser humano engana. O ser humano mente. Por isso que está dizendo o versículo 16, né? A palavra diz lá no versículo 17 de João, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, né? Olha só, no versículo 8 de Coríntios 12, diz assim, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então podemos pegar essa palavra da sabedoria e da ciência, e aqui irmos a fundo entender uma grande diferença, mas vamos só pincelar a ciência. Sabemos que o estudo da palavra, ela entra nesse âmbito da ciência. Por quê?
Porque a ciência, em todas as matérias, quando usa-se o termo ciência no genérico, é algo que não está parado, inerte, é algo que está em evolução, é algo que está em movimento, é algo que tem vida, é algo que se renova, né? Não é transforma, se renova. E a palavra de Deus como uma ciência, e existe aquele que recebe a palavra da ciência, é um grande mestre na linguagem de hoje, trazendo para a linguagem de hoje, um grande mestre teológico, que consegue olhar para a palavra, tirar da palavra, porque recebeu do Espírito Santo a grande revelação da ciência, porque ele traz vida nessa palavra que está viva e eficaz, e consegue fazer com que nós venhamos olhar para a palavra de Deus e falar assim: poxa, eu nunca vi isso, eu nunca olhei desse jeito. São aqueles que receberam a palavra da ciência. Mas vamos continuar, nós estamos só na leitura diária, né? Só para nós entendermos aqui, os irmãos estão entendendo, o Espírito Santo. A leitura da quarta-feira, que também está em João 14, 26, versículo 26 de João 14, que tem como título: o Espírito ensina, olha aí, e faz lembrar a verdade. O Espírito ensina e faz lembrar a verdade. Olha o 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha aí, isso aqui é chave. Então, Jesus ensinando os discípulos está dizendo, Jesus homem, Jesus é Deus, mas ele estava em forma de homem. O Rabi da Galileia, era o Rabi deles, o mestre deles, ensinando a palavra do Novo Testamento, ensinando sobre a nova aliança. Ele está ensinando e dizendo que este Consolador que o Pai enviaria em nome de Jesus, ensinaria todas as coisas e faria lembrar tudo o que Jesus tinha dito. Então, o homem precisa de um mestre para que o ensine e fale a palavra, porque Jesus está falando que a palavra que ele estava falando não era dele, mas era do Pai. Então ele está falando, a palavra que eu vos falo não é minha, mas é do Pai. E o Espírito Santo que virá como Consolador, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então ele está dizendo que o homem hoje é o representante de Cristo na terra, de Deus. Este é o mensageiro e portador da palavra. Jesus disse para ir ao mundo e ensinar a sua palavra, ensinar as nações. Então, quando se anuncia às nações, e as nações crê na palavra, e assim confessa a Jesus, a partir do momento, aí sim, que ela crê em Jesus, ela aceita na nossa linguagem Jesus como seu Salvador. A partir desse momento, o sangue de Jesus perdoa-lhe os pecados, limpa e purifica. E num ato simbólico, essa pessoa é batizada em águas, aí entra em ação o Espírito Santo, que vivifica, ela recebe o Espírito Santo, que passa a habitar nela, para quê? Para a ensinar todas as coisas, lembrando tudo que lhe foi dito. Quer dizer, o seu líder, o seu mestre, o seu pastor, aquele que o ensina. O Espírito Santo, ele ouve a palavra hoje, quando chega amanhã o Espírito Santo faz lembrar. Ele ouve a palavra hoje, quarta-feira o Espírito Santo faz lembrar e o ensina. Olha o que tu aprendeste na palavra. Olha o que tu aprendeste pela boca dos ensinadores, dos pregadores, dos mestres. Olha o que você ouviu. É isso daí. Agora, se o homem não ouviu e não aprendeu, fica aí um ponto de interrogação. Quinta-feira, Romanos
aos Romanos 8 e 11. Aos Romanos 8 e 11. Aos Romanos 8 e 11. Que diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Olha aí, o Espírito é o agente da ressurreição. Então, foi o Espírito, olha aí, que ressuscitou Jesus dos mortos e também vivificará o vosso corpo, quer dizer, mortal, ele vivificará, trazendo a vida pelo seu Espírito que habita em nós. Então, o homem está morto, nasce morto e não fez pecado. O Espírito habita no homem e o vivifica novamente para com Deus, né? Assim como ele fez com Jesus na ressurreição. Leitura da sexta-feira, né, para nós entrar na introdução, né? Estamos na leitura diária, leitura de sexta-feira, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, segunda aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, o versículo é o 13. O Espírito opera a santificação no crente, né? Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, né? E santificação do Espírito e fé da verdade. Então, o Espírito opera em nós a santificação do crente, é o Espírito que opera. Então, a santificação, quem opera hoje em nós é o Espírito Santo, né? Então, a palavra pregada, ensinada pelos mestres, aquele que nós lemos lá, que Paulo vai dizer que Deus, o Espírito deu os dons, e alguns ele deu o dom de sabedoria e da ciência da palavra. Então, esses que receberam o dom da ciência da palavra é o que irá trazer a mensagem. E o Espírito Santo os fará lembrar, e através desta palavra é que vem a limpeza, a santificação gerada pelo Espírito Santo que habita no homem. Ele vai o santificando através da palavra que lhe é ensinada, e o Espírito Santo vai o corrigindo, o fazendo lembrar e o ensinando. Esse é o ensinando. Então, a pessoa aprende a palavra, ouve a palavra pela boca daqueles que receberam o dom da palavra, dom da ciência da palavra, ou a palavra da ciência. Receberam a palavra da sabedoria. Então, eles receberam, ensinaram aos homens, e o Espírito Santo vai agora ensinando ele dia após dia, porque o Espírito ensina, operando a santificação através da palavra que ele ouviu. Agora, se o homem não senta para ouvir a palavra, não senta-se para se aprender com outro homem, ele se acha maioral, ele não está rejeitando o homem, mas ele está rejeitando a palavra. Quando rejeitamos a palavra anunciada na boca do homem por causa do homem, também rejeitamos a palavra, porque aquela palavra foi dada ao homem como dom para aperfeiçoamento, não é isso que diz? Aperfeiçoamento do santo. Os dons foram dados à igreja para aperfeiçoamento dos santos. Então, o Espírito Santo repartiu a cada um como quis os dons, e dentre esses dons tem o dom da palavra, da ciência, da sabedoria, foi dado aos homens, e isso foi para o aperfeiçoamento. Então, quando eu recuso ouvir aquele que tem o dom da palavra, que tem a sabedoria para ensinar a palavra, quando eu recuso, eu estou rejeitando a própria ação do Espírito Santo, porque é para o meu aperfeiçoamento. Ouvir a palavra da boca daqueles que receberam é automaticamente eu dar liberdade ao Espírito Santo, me fazer lembrar e me ensinar. Aí quando o mensageiro de Deus, que recebeu o dom, prega, não matarás, não furtarás,
não adulterarás. Aí o Espírito Santo entra e quando os meus olhos olham, ele, não vá por aí, meu filho. Fuja da aparência do mal. Você não lembra da mensagem? Mais ou menos assim. De uma forma bem genérica, né? A leitura de sábado, Atos 13, né? Atos 13, 2. Atos 13 e 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Né? O Espírito chama e designa para a missão. Que missão? Olha aí. E anunciar a palavra. Então o Espírito Santo ele tem esse compromisso de fazer lembrar qual é a mensagem do Senhor. Eu vos envio e de por todo o mundo. Então o Espírito agora faz lembrar. Então estavam lá todos orando e o Espírito Santo diz que todos estavam servindo ao Senhor, jejuando. Você está jejuando ainda? Pessoas que querem ser usadas, quer receber chamado, quer que, olha só. E o Espírito Santo falou, mas ele não falou para Paulo e Barnabé, vão lá, que eu escolho vocês, não. Falou à igreja, aparta-me, quer dizer, separe Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho. Então, como que você quer que o homem reconheça você? Se você não ora, não jejuma, e o mais importante, o versículo diz, e servindo. Você está servindo hoje? Você está servindo? Você está executando a sua função na qual lhe foi confiada pelo Senhor? Porque se nós acreditamos que o Senhor tem o domínio, não perdeu o domínio, tem o controle, e tem o controle na mão, então temos que estar servindo. Ah, mas o homem é um detalhe. Ah, mas é um detalhe. É eu em jejum e consagração com Deus que fará com que o Espírito Santo fale. E o Espírito Santo fala. Porque ele é uma pessoa da Trindade, ele fala. E é ele que está com a igreja. Ele está com a igreja, então ele vai falar. Ele vai falar, levante a fulano, levante ao irmão, à irmã, levante, ele vai falar. Ele vai tirar o sono do rei, se for preciso, para a obra que ele tem na vida daquele que ele chamou, para a obra que eu os tenho chamado ali. O Espírito Santo diz: eu quero Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra, né? Eu quero que levante eles, eu quero que aparte, ele separe eles para uma obra que eu tenho chamado. Quer dizer, o homem pode ter o chamado dele, o homem pode chamar, pode escolher, mas se eu e você estivermos em jejum, em oração, o Espírito Santo ele vai falar e ele vai gritar se for preciso ao ouvido daquele que precisa ouvir, e ele vai determinar sim, aparte-me a fulano. Acabou. Entendeu? Então não tem para que arrumar e ficar triste, arrumar problema na igreja e ficar triste. Não, porque o Espírito Santo ele foi dado à igreja e ele dá o dom a quem ele quer. E aquele que tem o dom não precisa ficar querendo provar que tem o dom, porque tem gente que eu tenho dom, eu tenho talento, é o fulano, é o pastor, é ciclano, é a panelinha que não deixa. Sai fora disso, santifique-se, jejue, consagre a tua vida, vai servindo ao Senhor, porque vai chegar a hora que o Espírito Santo irá gritar ao ouvido de quem precisa ouvir, e ele vai dizer: eu tenho um chamado na vida daquele e daquela. Entendeu? Não tem pra onde correr. Deus tem o controle. Essa é a obra do Espírito Santo. Então você e eu entendendo
que é o Espírito Santo que chama, nós deveríamos correr para ter um bom relacionamento com o Espírito Santo. E a palavra ainda é mais do que só o dom e o chamado. Ela nos ensina algo mais importante em relação ao Espírito Santo, que é sobre a salvação, que diz a palavra nos ensinando que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, sem o qual ninguém verá a Deus, ao Senhor. Então a nossa intimidade com o Espírito Santo tem que ser grandiosa. E olha a importância, e olha aqui a riqueza de entendermos a diferença agora, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é menor, porque é a terceira pessoa da Trindade. Porque temos na liturgia humana é o presidente, o vice-presidente, o segundo vice-presidente, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Aí nós temos aquela visão da cadeira principal e ali acabou. A honra, todo mundo quer a cadeira do meio, né? E quando não dá, que é a da direita ou da esquerda, foi o que a mãe falou. Ó, Senhor, coloca um filho meu da tua direita, um do lado da tua direita, um do lado da esquerda, né? E Jesus disse, isso não cabe a mim, né? Isso não cabe a mim. Aí nós vamos entender quando Jesus diz, ele sendo o Senhor, isso não cabe a mim. Olha aí o Espírito Santo dizendo, é eu que aparto, é eu que chamo, é eu que separo. Então quer dizer, é o Espírito Santo que diz, eu tenho um chamado, né? Eu tenho um chamado, olha aí. Então se nós entendermos que o Espírito Santo ele não é maior e nem menor na Trindade, né? Que eles trabalhem em conjunto e não há um maior e um menor, existe distinção entre eles na sua obra, no seu trabalhar específico. Dentro do seu trabalhar nós sabemos. Então o Espírito Santo hoje aqui na igreja, para a igreja e para com quem nasceu de novo, é ele que vai dizer, eu tenho um chamado na vida dele, eu tenho um chamado na vida dela. Aí nós vamos entender a função e a importância do Espírito Santo. Olha, ele tem um chamado, ele chama, ele escolhe, ele consola, ele ajuda, ele ensina, ele instrui, ele limpa, ele purifica, ele lava, ele dá dons, ele capacita. Olha que grandiosidade é o Espírito Santo. E às vezes nós não se damos conta. Tem pessoas que têm dificuldade na hora que fazemos a pergunta, descreva dentro da Trindade a pessoa de Deus, descreva a pessoa de Jesus Cristo e descreva a pessoa do Espírito Santo. A pessoa faz uma mistura entre Deus e Jesus, mas ainda consegue tirar-se algo, mas quando chega e fala assim, descreva o Espírito Santo, a pessoa trava. Vivendo no meio pentecostal, a pessoa trava. E esta lição é algo glorioso para nós avaliarmos e agora começarmos a porque é tudo o que nós sabemos. É tudo o que nós sabemos. Agora, quem recebeu a palavra como dom de sabedoria e ciência é que vai conseguir lhe ensinar e me ensinar para que faça assim, ó, porque o Espírito habitando em nós, quando nós ouvimos, e o crer vem pelo ouvir, quando nós ouvimos de mestres a palavra, ela entra e o Espírito Santo faz assim. Sabe quando você ouve uma palavra de quem recebeu o dom realmente da palavra e faz assim em você, ó, puff, aí você fala, nossa, me abriu um leque, é o Espírito Santo. É ele te ensinando, é isso. Essa é a função, é o Espírito Santo, porque você ouviu, você creu, você recebeu a palavra. Você recebeu a palavra para aquele que Deus enviou. Deus escolheu ele ou ela para pregar naquela noite, ou nesta noite, ou hoje, ou agora. Deus escolheu, colocou na tua frente. Você só precisa ouvir. Aí quando você ouve, crê, recebe o Espírito que já habita, ele faz assim, puff, e você aprendi. Aí o Espírito Santo te ensinou. Você entendeu? Fica fácil de nós compreendermos, né? Vamos para a leitura bíblica eficaz, que a lição hoje é magnífica, irmãos, é magnífica. Não vou prender um vídeo longo, vou tentar resumir, porque o professor na escola dominical ele vai ter a oportunidade de você ouvir, perguntar dentro do assunto.
né? Quando o Deus Espírito Santo, se o professor e os alunos não entenderem, ele faz uma salada. Então o propósito aqui é você focar e ir com aquela mente e durante a semana aí pensando o Espírito Santo, quem é, como faz, como age, como é trabalhar, como é a sua personalidade, para a lição ser rica e você ajudar dentro dos argumentos, tá bom? João capítulo 14, 25 ao 31 da leitura bíblica em classe assim: ó, tenho-vos dito isso, estando convosco, Jesus dizendo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha aí, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? O Senhor falando como mestre aqui. Ouviste o que eu vos disse? Você tem ouvido a palavra pregada? Ou porque você não foi com a cara da pessoa, do vaso? O vaso não foi do teu agrado, você não ouve a palavra? Não olhe para o vaso, mas ouça a palavra. E vos tenho, e vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Olha aí. Então Jesus está dizendo que ele ama o Pai, olha aí, e que o príncipe desse mundo que estava se aproximando não tem nada em Jesus. Entendeu? Então estava chegando o príncipe desse mundo, vamos dizer, a autoridade desse mundo, os grandes deste mundo. Jesus está dizendo: isso daí não tem nada em mim. Entendeu? Isso daí não tem nada em mim. E a gente fica olhando aí nome, sobrenome, poder, posição, e achamos que isso é o máximo. Não é não. Às vezes uma pessoa tão simples, tão humilde, que você desvaloriza, e ela está ali pregando há muito tempo, falando, e você está tão disturbado que você... Aí quando você desperta, é isso daqui que Jesus está dizendo. Quantas pessoas olhou assim: não é esse o Jesus, filho do carpinteiro que morreu e tal, e suas irmãs, sua mãe está entre nós, desvalorizar. Mas Jesus está dizendo: não estou preocupado com isso, eu vos estou pregando hoje, eu vos estou falando hoje, antes de acontecer, para que quando acontecer vocês venham lembrar. O Espírito Santo fará vocês lembrar. Então, às vezes o pregador ele é desprezado, o ensinador, o pastor é desprezado, o obreiro é desprezado, não valorizam ele, ele não sabe falar, não sabe pregar, e criticam. Mas os anos vão passando, e um dia o Espírito Santo vai te fazer lembrar, e você vai dizer: poxa vida, teve um profeta entre nós, e nós não valorizamos. Foi isso que aconteceu com Jesus, tá bom? Então que nós venhamos entender e observar a palavra e não o vaso, né? Introdução. Irmãos, os irmãos que acompanham já sabem que eu dou só uma pincelada, né? Eu gosto de pegar essa parte aqui da leitura diária, né? Texto bíblico, e aqui eu dou um aprofundado um pouco maior, né? Porque a lição em si, o irmão e a irmã devem ir à escola dominical, ler ela, que o conteúdo já está aqui, já está explicado, o comentarista da revista já colocou, a gente só damos uma leitura agora por cima, para você entender, né? Que às vezes o irmão não dá tempo, a irmã não dá tempo, mas aí com o vídeo, um fone no ouvido, você ouve e começa agora, a sua mente começa a trabalhar. Essa é a minha intenção, essa é a minha intenção, nada teológico, nada profundo, não estou preocupado em mostrar conhecimento, conheço Bíblia, não é nada disso. Aqui é para alcançar, porque eu tinha muita dificuldade
Eu fazia, mas era cansativo. Pegar trem, ônibus, e até levava a escola dominical, mas o barulho, o trem lotado, o ônibus lotado, a empresa, e na hora do almoço, cansado, lendo, para poder dar uma aula de escola dominical no domingo. Então eu falava assim, rapaz, se tivesse em áudio para me ouvir, por meio da leitura e tal, só para entrar aqui dentro da minha cachola, abrir minha mente. Porque se a gente ouve ali sobre os tópicos e tal, a gente já começa né, a mente trabalhar, o Espírito Santo vai nos ajudando. Mas temos que, né? A introdução diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Entendeu? Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Essa lição discorre acerca do pneumatologia com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Palavra-chave: Espírito Santo. Né? Eu acho bonito, irmão, quando a pessoa fala, no grego está assim, no hebraico está assim, no original, isso é bom. Mas não é o propósito nosso, né? Não é nosso propósito. Até porque senão a gente, um breve comentário assim já fica muito tempo, né? E se a gente for aprofundar, haja tempo. Esse não é o propósito, tá bom? Então o propósito é você estar inteirado da lição, porque nós precisamos estar na escola dominical, né? Não importa se o professor tem um grande conhecimento ou não, o que importa é a sinceridade do coração, né? Daquele que está ali na frente e daqueles que estão ouvindo, porque existem pessoas se espelhando em nós. Você, que às vezes tem mais ânimo, mais força, mais disposição, pode estar sendo o exemplo daqueles mais fracos, né? Então, se a gente temos uma frequência, procuramos não faltar, Deus vai abençoar. E através do meu testemunho, do teu testemunho, nossa presença ali, a pessoa pode se fortalecer, tá bom? Porque alguma coisa a pessoa aprende, irmão. Por mais que às vezes o professor não tenha tempo de preparar, porque acontece, não tenha tempo, não tem uma boa conhecimento, às vezes a lição não entrou ao seu coração, porque tem muito disso. A lição não entrou no coração do professor, ele tem que pegar só conhecimento. Então é complicado, mas alguma coisa se aprende, né? E aquele momento com a igreja social é muito bom. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, olha aí. O Espírito não é uma força pessoal, como dizem algumas religiões, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. É a terceira pessoa da Trindade, ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa, ele tem propósito, mente e consciência, o que provoca a sua racionalidade. Ele pode ser entristecido e que envolve sensibilidade e emoções. Ele ensina e faz lembrar o que demonstra inteligência e comunhão consciente. Ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento. Ele distribui os dons soberanamente, o que confirma sua vontade em ação. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas, que são ações de uma pessoa divina. Negar a sua pessoa é mutilar a Trindade. Então, aqui é algo interessante aqui, ó. Ele fala com clareza. Aparta-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Então, o Espírito Santo, ele fala com clareza. Irmãos, nós estamos no meio pentecostal e eu acho magnífico aqueles cultos explosivos, porque eu fico olhando aí, nunca fui muito de futebol, nunca fui muito assim. Eu joguei, mas nunca, quando era moleque eu brincava de futebol, mas nunca fui aquele fanático para estar torcendo por time de futebol. Mas gerava uma certa emoção quando era jovem, né? Aquela bagunça entre os jovens de estar assistindo, gritar. Eu vejo as torcidas aí, né? As baladas da turma, a gente passa e vê elas aí gritando e farrando. Quando vira crente, não quer mais barulho, não quer mais falar, né? Mas eu acho magnífico,
aquele culto explosivo que as pessoas explodem, mas que isso seja consciente, né? Porque o Espírito Santo fala com clareza. E Paulo vai ensinar sobre a liturgia, né? Que o que adianta, tal, toda aquela falar em línguas, se só está edificando, se não tem intérprete, é o que nós estamos vivendo hoje. Né? Eu não acho legal e falar que não é bom. Pelo contrário, eu me sinto assim, é preocupante quando a gente olhamos para um grupo de obreiros que passa o culto, abre a Bíblia, fica ali em silêncio, não chora, não glorifica, não fala língua estranhas. Eu acho preocupante isso. Porque na maioria das vezes, quando eles pegam no microfone, eles explodem. Dê glória, aleluia, tal. Mas quando eles estão sentados, não abre a boca. Né? Então, isso é preocupante. Né? É preocupante. Temos que ouvir a palavra, entender a palavra, mas temos que manifestar com sabedoria, discernimento, que estamos cheios da presença de Deus. Tá certo que provar que estamos cheios não é falar língua estranha, não, mas também não é ficarmos lá como uma estátua. Não, né? É um momento, a igreja é um momento de ter alegria, irmãos. Temos que ter alegria. Tem pessoas que entram murcha e saem murcha. Não podemos nos conformar com isso, né? Não é todo culto que eu consigo me emocionar. Não, somos seres humanos, né? Há uns dias difíceis, dias maus, né? Mas eu tenho que me policiar, tá bom? Temos que nos policiar. A pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas distintas, né? Lá em 1 Pedro 1:2. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Tito 3:5. Né? Então, dá para nós irmos aí entendendo isso. Né? Ponto 3 diz: o Consolador prometido. Né? Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro. Né? Nós falamos um pouco sobre isso. E a palavra consolador, né? Que do grego é parakletos, que significa aquele que encoraja. Né? Olha só que coisa interessante. Consolador. A gente acha que é pegar no colo e ficar só dengando. Não é isso não. Aí, ó. Aquele que encoraja e conforta. Né? É um encorajamento. Vamos lá, meu filho. Desperta, meu filho. Acorda, meu filho. Vamos fazer a obra. Não é tempo de ficar parado. Não é tempo. O Senhor não tem prazer naquele que larga a mão do arado e olha para trás. Tem um saudosista lá atrás. Era bom porque você sentava e ficava vendo o culto. Hoje, os irmãos antigos foram, os pastores antigos, os obreiros antigos foram, que faziam e a gente só assistia o culto. Agora é nossa hora de fazer e não queremos fazer. Então por isso que fica frio, está difícil. Por que está difícil? Porque chegou a vez de outros fazerem e esses não querem fazer. Acostumaram, pegaram o culto pronto, vamos dizer nessa linguagem, né? Que auxilia na necessidade e ainda advoga, né? Ele ainda é advogado, que intercede, defende, né? Aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se ao Espírito Santo como a Cristo, né? Irmãos, a sinopse 1 diz assim: o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas plenamente divina. O ponto 2, a divindade do Espírito Santo. O debate filioque, a expressão latina que significa do Filho, foi inserida no credo de Niceno, Constantino Politano, para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 8:9 aí. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Olha aqui que coisa maravilhosa. Isso aqui é bom para dar uma paradinha, né? Se aquele é duro, irmão. A palavra de Deus, ela não dá moleza. Olha só, vamos ler aí Romanos. Precisa ler esse versículo aqui. Esse versículo, ele não dá para passar sem ler, né?
não quero aumentar muito o tempo do vídeo, mas esse versículo aqui ele é um versículo bom para ler. Aos Romanos capítulo 8, versículo 9, que diz assim, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, o homem está morto, mas o Espírito que vivifica o homem. Então, se o Espírito não está nele, ele está morto. Então, e aí? Se esse tal não tem o Espírito de Deus, está morto, né? Está morto, não tem vida, não tem vida. Então, o Espírito precisa habitar em nós, né? Então, olha aí, alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não tá em Deus, está morto. E aqui está algo para observarmos. O Espírito Santo de Deus não habita nem imundice. Nós falamos lá atrás dos dons, que ele dá os dons para a igreja, distribui, reparte, igualmente, como quer, da maneira que quer, mas a igreja. Então quem não tem o Espírito não tem, irmão. Não tem dom, não tem vida. Morto não fala, irmão. Morto não fala, irmão. Morto não fala. Ah, mas eu estou ouvindo uma profeta lá. Está morto, irmão. Está morto. Não tem vida em si mesmo, não tem vida. Aquela palavra não vai cair por terra, não tem vida. Bom? Os atributos divinos do Espírito. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência, o Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Onisciência, não existe nada além do seu conhecimento. Onipresença, não há lugar onde ele não possa, onde se possa fugir da sua presença, né? Eternidade, né? Então aí tem as virtudes aí. Então, mostrando que o Espírito Santo, ele é Deus, né? Ele é Deus. Tem a sua distinção, a sua maneira de trabalhar, né? Dentro da Trindade, mas ele é Deus, tá bom? É o símbolo do Espírito, né? Os principais símbolos representativos do Espírito Santo são fogo, utilizado para retratar o batismo no Espírito, que simboliza pureza, a presença e o poder de Deus, olha aí. Então, uma pessoa cheia, batizada do Espírito Santo, que fala em língua, ela tem pureza, irmão. Ela tem pureza, ela é pura, olha aí. A presença e o poder de Deus está nela. Como que a pessoa fala em língua estranha de noite, no outro dia, fala palavrão, briga, mente, adultério e por aí vai? Não tem. Não tem. Não tem. Não é possível. Não julgueis para não ser julgado, mas observeis, né, se procede de Deus. Pronto. Deixa o vaso para lá. Por isso que eu falo, deixa o vaso para lá. Olhe a palavra, examine, retenha o bom e veja a palavra. Tá bom? Ponto 3. As obras do Espírito Santo. O Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito Santo como o agente divino na concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, tá? Então você vê que lá no nascimento o Espírito Santo agiu, né? Depois nós vamos ver aqui, ó, o Espírito Santo em união com o poder e o Pai atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Então ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade, né? Ponto 2. O Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte, nas atribuições exclusivas de Deus. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho declarou possuir poder para dar a vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. E o Espírito Santo é o agente vivificador. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, pelo poder do Pai, o Espírito Santo foi lá e, né, trouxe a vida. Então, assim falar conosco. O Espírito Santo e a santificação, ponto 3. O Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, mas também promove transformação em nós. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. Então,
Deus escolheu, e o Espírito Santo agora ele promove a transformação. Então, se a pessoa não tem transformação, chora, dá glória, e parece que foi arrebatado no culto, no outro dia não tem transformação, não foi a ação do Espírito Santo, não. O Espírito Santo ele promove transformação na vida, a pessoa transforma a sua vida, o seu caráter, a sua postura, tem uma transformação, porque essa é a obra, né, do Espírito Santo. Então, compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito Santo é distinto do Pai, do Filho, mas coigual em essência, poder e glória, né? Então, concluímos aí esse comentário. Espero que tenha contribuído, ajudado aí nessa parte para nós refletirmos com o irmão, com a irmã, com esse vídeo, alcançar. Ore por nós, ore pela Igreja do Senhor, e eu irei agora orar por nós para que o Senhor nos dê uma semana de bênção e de vitória, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, obrigado por tudo que o Senhor tem feito para conosco, obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado, nos guardado e nos conduzido à tua presença. Fortalece os teus filhos, renova, livra de todo mal, abre o nosso entendimento. Querido Espírito Santo, que é o nosso consolador, nosso ajudador, nosso guia, nosso ensinador, nos fortalece, nos santifica, nos restaura e nos transforma a mente de Cristo para encontrarmos com Ele naquele grande dia. Obrigado, Senhor, por tudo. Assim te dou graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor alcance cada lar, cada família, levando paz, alegria e comunhão. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe. Deus proporcione uma semana de bênção para todos nós. Amém.